Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal do Espaço Cultural BNDES. Eu sou Paulo Mauad e estamos aqui no segundo episódio da série Notas Musicais, onde vamos conversar com músicos e produtores sobre temas variados no segmento de música. E nós vamos começar falando sobre música de diferentes regiões do Brasil. Eu estou aqui acompanhado com meu colega Leandro Turano, que faz parte da equipe do Espaço. Fala aí, Leandro. Então, pessoal, nesse segundo episódio da série, a gente vai falar da música da região Nordeste. E para conversar com a gente convidou a produtora da área musical, Melina Rickson, e o pianista e compositor Amaro Freitas. Então, Melina e Amaro, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. BNDES, um prazer estar aqui com vocês e com o Amaro para trocar essa ideia. Salve, salve a todos. Para mim também é um enorme prazer estar aqui. Boa tarde, né? Melina, que eu já tive o prazer de tocar no Porto Musical, foi uma experiência maravilhosa. E o BNDES, que foi acho que o primeiro show oficial mesmo, assim, no Rio de Janeiro, e que foi bem importante, assim, para o início da minha carreira. Então, para mim é uma alegria essa celebração, né? Pernambuco e Rio de Janeiro, de uma forma tão bonita com vocês aqui. Bom, gente, então como o Paulo falou na abertura, o nosso foco dessa primeira temporada da série, do Bate-Papo, é falar sobre música regional. Então a gente vai pedir para vocês fazerem inicialmente um panorama de como está o cenário musical da região Nordeste. O que vocês veem assim, de destaque e quais são as diferentes faces que essa cena musical nordestina apresenta? E aí, Amaro, posso começar então? Pode, fica à vontade, Melina. A música do Nordeste, ela vem, já não é novidade, são anos e anos produzindo diferentes ritmos, diferentes possibilidades para o Brasil todo, né? Então a gente veio aí desde quando eu comecei a trabalhar com música 25 anos atrás, eu já estava totalmente inserida nesse ambiente que veio com aquela explosão do Mangue Beat, né? A partir dali para cá, a gente vê sempre novas cenas, novas bandas, novos artistas começando e trazendo novas linguagens, né? Então, a música nordestina hoje, ela tem de tudo, né? Ela tem o brega funk daqui de Recife, que é uma coisa super forte e que conseguiu quebrar várias barreiras aí. Tem toda uma cena nova de cantautor também, que é o que antigamente se chamava voz e violão, sendo que o voz e violão ficou com aquela coisa do músico de barzinho, né? A gente está falando agora de uma galera que vem com música autoral de altíssimo nível, né? E é uma cena muito forte nesse momento aqui também em Pernambuco. Na Bahia a gente tem uma renovação violenta com aquela coisa toda do Baiana System, das bandas que apareceram aí nessa temporada, juntando axé com música eletrônica, um novo tipo de axé com guitarra baiana. Quer dizer, é uma música muito... É uma região muito rica, né? Com a cultura jamaicana, isso é dancehall. Vai acaiano, mostra como faz. Isso é dancehall, isso é dancehall, isso é dancehall, eu quero ver. Isso é dancehall, isso é dancehall. O pilota não cabe a casa desabar. Nesse movimento seu corpo suava. Se identificou no ritmo, pode vir com o seu neguinho. De chama, pilotando grave a casa desabar. Nesse movimento seu corpo suava. E ainda tem todo esse lado aí que Amaro chega quebrando tudo, né? Porque Amaro, para mim, eu sempre penso assim, ele, Henrique Albino, são dois músicos que a gente tem nesse momento que saem da caixinha, né? Que eles refizeram tudo em novos sons. Então, acho que ele pode falar um pouquinho também sobre isso, me complementar, né? Eu só queria também falar sobre o reggae maranhense, né? Que é um reggae que continua super forte. Bandas e bandas, novos artistas do Maranhão, fazendo aquele reggaezinho que só tem lá no Maranhão, né? Então, assim, é uma região realmente muito, muito rica.
Total, concordo perfeitamente com Melina nas suas observações. Quando a gente observa toda essa estrutura que já foram os grandes movimentos das músicas do Nordeste e também do Norte, né, que é muito, muito importante pensar nessa coisa do calypso de Belém do Pará, do boi do Maranhão, que começa no Nordeste, onde a primeira matéria sobre o boi do Maranhão foi uma matéria no Jornal do Comércio aqui de Recife, né? E de você perceber também o que é o boi em Manaus. Eu tive o prazer de tocar lá no Teatro Amazonas e de perceber que o lugar que o boi nasce, de toda essa tradição, da história que reúne um pouco dessa miscigenação do negro que vai pegar a língua do boi e vai oferecer para sua esposa que está com desejo, e aí vem um índio curandeiro e cura aquele boi, se tem uma grande festa e nasce essa história, para o que o boi é hoje quando você vai para uma festa de Parintins, por exemplo, sabe? O boi se aproxima muito mais de uma parada desse movimento do sertanejo do que ele já foi. Então acho que é interessante você observar essa transformação da música através das referências atuais, né? E eu fiquei de cara quando eu vi esse boi, porque eu pensei que o boi de Manaus era um boi que estava atrelado às tradições como aqui em Pernambuco ainda é, do maracatu, do caboclinho, né, do coco, quando você vai para Arco Verde, no São João ou em qualquer outro período festivo que você vê no Alto do Cruzeiro, as Irmãs Lopes, o coco trupé, todo aquele ritual, aquela celebração de você pisar no chão de barro, né, e dançar, todo mundo entra dentro daquele movimento. Eu pensei que o boi também estava nesse movimento, mas o boi em Manaus, ele está em uma outra onda, sabe? Que é diferente, inclusive, do boi do Maranhão, que se aproxima muito dessa estrutura do que é aqui ainda em Pernambuco, né? Passear na ponta da areia, olho d'água e buqueirão, conhecer os lençóis maranhenses e eu quero saber do segredo do rei Sebastião. Eu estava no Rio de Janeiro, o turista me chamou, eu quero conhecer Maranhão. Eu estava no Rio de Janeiro, o turista me chamou, eu quero conhecer o Maranhão. Esses encontros musicais, eles eram fortalecidos pela oralidade, né? Então, se você pensar na estrutura da música nordestina, muito fortalecida ainda pela oralidade. A gente não tem muitos métodos que a partir de hoje é que começam a ser pensados, mas Luiz Gonzaga era essa pessoa e vários outros personagens eram essas pessoas que transmutavam mesmo, iam para os vários lugares e ali se conhecia tudo através da oralidade. E os poucos registros que a gente tem sobre a história do frevo ou de um acontecimento que é muito parecido, está tudo nos jornais, né? Eu acho muito interessante porque quando a gente vai falar de brega, do movimento mais atual, Passinho, que é um manifesto da periferia, a gente tem que pensar nas referências que aquelas pessoas que moram ali estão tendo. Tipo, eu cresço escutando brega, escutando pagode, eu não tenho acesso a instrumentos que são considerados elitizados, como piano, trombone, baixo acústico. A única coisa que eu vou reproduzir é brega, pagode e as minhas vivências daquele lugar. Então esse é um movimento que retrata de forma muito firme a realidade da vida e do cotidiano daquelas pessoas. E aí tem toda essa cena de cantautor, tem a cena instrumental, que eu também já tive a oportunidade de conhecer desde Maceió, Natal, João Pessoa, Alagoas, todo o Nordeste e o Norte. Eu conheço muita gente da cena instrumental, e aí a gente tem uma cena rap muito forte aqui também, tem os cantautores, tem toda essa movimentação da Bahia, que é o Baiana System, que Melina falou, a Xené França, a Lued Luna, o Baco Exu, toda uma galera maravilhosa. Antes de entrar nesse negócio do mercado, você me lembrou uma coisa muito interessante. Você falou do boi e dessa coisa da oralidade. A gente não tem como falar realmente dessa cena
nordestina, sem frisar a importância, a vivacidade, a atualidade, a contemporaneidade da cultura popular, né? A cultura popular, ela continua firme e forte nessa nossa vivência de música nordestina, né? Aqui, como a Mara falou, o frevo, o maracatu, o caboclinho, as pessoas, o coco, continua se produzindo muito na área da cultura popular. Então, isso foi bom que você trouxe isso para minha memória, para minha mente, para a gente não deixar de frisar. A cultura popular, como todo movimento, ela acaba sendo sugado, né? E se a gente observar um pouco do que foi o Ariano Suassuna com a cultura popular, é isso, né? Você meio que traz a cultura popular e os créditos do artesão não é dado a ele, né? Então a gente tem todo um movimento armorial que é super importante para a nossa cultura, mas que de certa forma também traz uma anulação a quem realmente são os verdadeiros produtores da cultura popular. É que só pegando esse gancho aí, porque no nosso bate-papo anterior sobre choro e samba, a gente falou muito sobre a dualidade inovação e tradição, né? E vocês falaram muito dessa oralidade da tradição no Nordeste, né? Isso aparentemente ainda se mantém muito forte. Mas aí a gente falou também, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma instituição como a Casa do Choro, entendeu? Que está com uma pesquisa grande de resgate dessa tradição, né? Aí no Nordeste, vocês têm algum tipo de pesquisa desse tipo, alguma coisa institucionalizada que traga esse resgate dessa oralidade para que possa até haver uma pesquisa e uma inovação da juventude em cima desses ritmos tradicionais? Então, a gente tem hoje... Eu vou tentar explicar aqui alguns lugares, tá? A gente tem hoje o Passo do Frevo, que é um museu que existe aqui em Pernambuco, que dá muita atenção a toda a história do frevo. Então, o próprio Passo do Frevo é um ambiente que tem o resgate e o registro de várias coisas sobre o frevo. Desde a história do passo a passo de cada ano, a partir do momento em que o frevo começou, você entra numa sala onde cada ano você vai ter pequenos micro-histórias sobre o frevo, como também um certo catálogo organizado de matérias sobre o frevo, que conta a história, por exemplo, de como começa esse movimento, da agonia que era o Recife Antigo, das construções, aquele calor imenso, o trabalho árduo, e o ponto de escape que as pessoas se encontravam era justamente essa diversão na rua, que tem um diálogo, inclusive, com o movimento que estava acontecendo em New Orleans. O frevo, ele nasce muito igual ao movimento do jazz, lá com as agremiações e tudo mais, né? Como também o departamento que vai cuidar da estrutura de partituras de Capiba, de Nelson Ferreira e de todos os grandes compositores de frevo que a gente tem. O Passo do Frevo tem essa preocupação. E aí a gente vem com o professor Marcos FM e Climério, e também o Spock, que traz uma leitura mais como um método mesmo, sabe? De tipo, quais são as categorias, como é que o frevo acontece. Então a gente vai ter como estrutura básica, por exemplo, o frevo canção, o frevo de rua, né? E o frevo... de bloco. No início do século passado, mais ou menos tipo 1925, 1930, por ali, um grande pesquisador de nossa música chamado Valdemar de Oliveira, ele deu nome às modalidades do frevo. Ele escreveu pela primeira vez que existia o frevo de rua, o frevo canção e o frevo de bloco. O frevo de rua é esse que a gente acabou de fazer. É um frevo que é unicamente instrumental. Ele é tocado nas ruas do Recife e nas ladeiras de Olinda. Ali é frevo de rua. Executado só pela orquestra. Existe também o frevo canção. Esse é executado pela mesma orquestra que executa o frevo de rua, porém tem um cantor ou uma cantora na frente. É um frevo que tem poesia. E tem um frevo de bloco. Esse é executado por uma orquestra de pau e corda, tipo violões, bandolins, cavaquinhos, flautas, mas é cantado originalmente por um coro feminino, sempre uníssono.
Então, qual é o andamento desse frevo? Como é a estrutura de um frevo, canção? Como é uma estrutura tradicional de um frevo de bloco? Ao mesmo tempo que Spock já tem um método sobre isso, e Climério e Marcos FM trouxeram todo um catálogo de história mesmo, no método deles, no livro que eles lançaram, sobre o forró e sobre o frevo, a gente também tem essa preocupação da manutenção e renovação do frevo, né? Temos um festival de frevo aqui todo ano, onde entrou uma nova categoria dentro desse festival que é para o frevo diferente, né? É tipo, para que sejam feitas outras propostas de construção dentro do frevo que não seja tradicional, tanto na própria estrutura da música, como também no formato da banda, né? De permitir uma guitarra, de permitir um contrabaixo elétrico, que já é uma coisa que vem acontecendo, mas de tornar isso uma coisa oficial. Então existe hoje essa preocupação e essa manutenção e registro no frevo, mas quando você vai observar um outro movimento, que é o movimento dos cantadores e a mesa de glosa do sertão, quando você entra nessa cena também, que é a cena do interior de Pernambuco, você vai perceber que existe um outro movimento com os cantadores, com a mesa de glosa, com essa tradição toda da poesia do Nordeste, que tem a ver com a estrutura tanto moura, mas também tem a ver muito com a estrutura árabe, por conta da rabeca e da viola, e tem a ver também com a estrutura de matrizes africanas. E aí é muito interessante poder observar toda essa beleza e tradição que é a cultura da oralidade, porque os cantadores, eles também, como Luiz Gonzaga e esses manifestos antigos que não tinham como registrar a sua música, saíam de lugar em lugar apresentando as suas cantorias e fazendo aquela coisa toda tão bonita que é a música de improviso com a viola. E aí, dentro dessa programação, a gente tem essa mesa de glosa, que é eu te dizer uma poesia agora. Eu te dou um mote e tu vai criar uma poesia dentro dessa estrutura, com 7 sílabas e etc e tal. E aí eu fico muito maravilhado de poder ver toda essa beleza que o Brasil não conhece, que é a arte, a música e a poesia do nosso sertão, hoje poder estar alcançando esse lugar das universidades e também estar recebendo um tipo de registro nos livros. Essa coisa da poesia rimada, ela está presente em vários momentos, em várias situações, em vários terrenos, em vários territórios, né? Então, por exemplo, o maracatu de baque solto, que é aquele maracatu com base na duelagem, no duelo de 2 mestres que jogam mote e eles ficam ali a noite toda, 10, 12 horas, um duelando com o outro. E aí a gente... Isso também está nessa cena sertaneja, dos cantadores e tal. Então, a poesia rimada, ela está muito presente. E uma coisa, quando você fala também, que você trouxe na sua fala, Paulo, toda essa parte de tradição, né? O que eu acho, como a Amaro disse, eu fico emocionada, eu fico emocionada como os novos artistas e as bandas, os músicos e os artistas nordestinos, como eles conseguem mostrar que tradição não significa velhice, né? Não significa uma coisa velha, obsoleta, né? Isso é uma coisa que todos os artistas colocam muito, porque as pessoas tendem a confundir e achar que tradição é algo que ficou no passado e que não se renovou e que é obsoleto. O que seria o maracatu de baque solto? Que outros tipos de maracatu existem? Tem o maracatu de baque solto e o maracatu de baque virado, que chama, né? O maracatu de baque solto é esse que é mais, digamos assim, rural. Muita gente chama maracatu rural, porque é mais feito no interior, tem toda como base sopro, né? O que a gente chama de terno de maracatu, que é um terno de maracatu, é um terno de sopro, 3, 4, 5 pessoas tocando sopro e percussão, e os mestres, um mestre e um contramestre,
duelando ali em cima desses motes. E o maracatu de baque virado também tem no interior, claro, mas algumas pessoas remetem a uma coisa assim mais urbana, focada em cima de uma percussão. A Luciana Rebelo, no último bate-papo, ela falou uma frase que para mim foi marcante, né? Se não houver inovação da tradição, a tradição vira música folclórica. Deixa de ser tradição e vira folclórico, porque não muda. É isso que você falou da tradição que ficou para trás. Fui convidado pelo rei da maresia, do reinado da encantaria passear. Fui convidado pelo rei da maresia, do reinado da encantaria passear. E agora, menina da ponta da areia, vou navegar mais longe, só pra te ouvir cantar. Melina, você que conhece bem o mercado daí do Nordeste, sabe dizer pra gente se o músico que é natural daí, para ele estourar na cena nacional, ele tem que passar ainda pelos mercados de Rio e São Paulo, ou o próprio mercado local consegue reconhecer esses músicos e ele consegue se projetar diretamente aí do Nordeste mesmo? Olha, passar pelo Rio e São Paulo, ele precisa passar, né? Principalmente para ter mais adesão, mais público, mais circulação, mais visibilidade. Ele não precisa mais migrar, Entendi. na minha opinião, porque antigamente existia uma coisa realmente de uma obrigatoriedade da migração mesmo, da pessoa ir morar em São Paulo, ir morar no Rio de Janeiro, e para poder desenvolver suas carreiras artísticas. Isso eu acho que não é mais preciso, inclusive considerando a mudança dos tempos. Ainda é um eixo que concentra a maior parte da visibilidade, principalmente São Paulo, e o Rio, e principalmente São Paulo, na questão da formação de público. Porque São Paulo ela é um estado onde, assim, se tem um lugar no Brasil que as pessoas aprenderam e ainda não é do jeito que deveria ser, mas se tem um lugar no Brasil que eu apontaria como um lugar que aprendeu a pagar por cultura, a pagar para ouvir música, por exemplo, é São Paulo, né? Mesmo que seja muito pouco, mas se paga. Enquanto que a gente tem um problema de formação de plateia no Brasil, né? Então, assim, realmente o artista nordestino, ele precisa circular, mas isso é qualquer artista, independente de ser nordestino. E mesmo os artistas do eixo sudestino, ele precisa também circular para outras territorialidades, né? A circulação é a base da divulgação desses talentos, considerando que nós não temos difusão. Esse mainstream, essa massa de público, ela é voltada para ouvir um determinado tipo de som apenas e não olha para o que está ao redor. Isso é a maior tristeza da música brasileira, né? Entendi. E uma coisa interessante é que até um dos objetivos que a gente pensa para o espaço cultural é que ele seja uma porta aberta para receber artistas do país inteiro, né? Assim como a gente recebeu o Amaro em 2017. E, Amaro, você tem lembranças desse show? O teu trabalho continua parecido com o que estava em 2017? Eu lembro de ter assistido o seu show, gostei muito, né? Ou o teu trabalho mudou de lá para cá? Então, cara, eu acho que dentro dessa janela do que você perguntou, dá para trazer várias reflexões, sabe? Primeiro, realmente, da importância de uma estrutura como o Espaço BNDES, que para um jovem talento, ele já vai ter um piano que ele quer tocar, né? Ele vai ter um rider técnico que vai conseguir atender, vai ter um bom teatro e um público que quer cultivar, que quer realmente se conectar com aquela música, que está interessado em poder se conectar com o novo. Eu acho que esse trabalho do BNDES deveria acontecer
nessa mesma estrutura em todos os estados do Brasil, sabe? E esse trabalho especificamente, ele sela a minha união com as 78 rotações na pessoa do Laércio Costa. Foi o primeiro show que a gente conseguiu aprovar juntos. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo essa carreira, essa marca, esse posicionamento que hoje é o Amaro Freitas, né? Semana passada eu gravei uma apresentação que vai ser exibida no dia 28 numa sala que é uma sala em homenagem ao Hermeto Pascoal, em Bangu. Legal. Né? Que é o lugar onde ele morou durante muito tempo. E quando eu cheguei lá nesse lugar, era um festival só feito por pessoas pretas e que tinha essa temática da representatividade. Eu me dei de cara com a quantidade de pessoas que eram fã do meu trabalho da Zona Oeste do Rio, que eu jamais imaginaria. Que gente legal. com o meu vinil, com o meu CD, e gente tremenda e dizendo, eu posso tirar uma foto com você, velho? E eu, que doideira isso, sabe? Eu não imaginava. Aí quando eu terminei de me apresentar, botaram um piano maravilhoso, foi uma baita gravação, todo mundo muito emocionado, aplaudindo. Quando eu saio da apresentação, a Natália, que é a produtora do festival, chegou para mim e fez, eu queria te apresentar um cara que ele é muito tímido, e era um negão, altão, lindo, sabe? E aí ela me trouxe ele, e ele disse, pô, Amaro, eu tava lá no seu show do BNDES, velho. Que legal. E para mim foi muito importante essa fala dele. Eu ainda nem tinha recebido o convite para participar com vocês, né, desse bate-papo. E aí eu disse, caramba, bicho, como foi importante poder fazer aquele show no Rio, como foi importante poder ter tido aquele edital, como foi importante poder ter me conectado com essas pessoas e perceber o lugar onde se encontra o meu trabalho hoje, sabe? E tem uma parada que Melina estava falando, dessa coisa de você não precisar mais morar em São Paulo e no Rio, né? Que eu acho que o meu trabalho, o trabalho de outros amigos também trazem essa reflexão. Não é que é possível continuar morando no meu estado e circular os principais palcos de jazz do mundo? E quanto isso reverbera para a nova geração que me vê daqui, mas que me vê também de Fortaleza, que me vê de João Pessoa, que me vê de Natal, sabe? E diz, caramba, se esse cara tá conseguindo, eu também posso conseguir. A gente agora vai fazer uma live no Rio de Janeiro, que foi aprovado a Lei Aldir Blanc aí do Rio, e a gente fez uma convocatória para várias bandas do Rio se inscreverem, e a gente vai dar uma premiação para uma das bandas. E aí foram várias bandas que se inscreveram, e essa banda que for ganhar, além dela ganhar um cachê de R$5.000, ela também vai abrir o meu show dessa live. E cara, quanto isso é importante, quantos projetos eu vi ali que são projetos verdadeiros, sinceros, que tem uma história, sabe, que você vê que o cara tá ali, ó, aquela é a missão do cara, aquela é a dedicação do cara, ele tá naquele instrumento, ele tá tirando um som original, mas se não tiver lugares que se preocupem em colocar esse indivíduo para tocar, como é que ele pode acontecer? O meu trabalho é um trabalho que é focado na carreira do Amaro Freitas. O Henrique Albino, ele tá tanto fazendo seus projetos, como também ele tá tocando com muitas pessoas. Então o Henrique Albino, ele toca na orquestra contemporânea, ele gravou no disco de Elza Soares,
no disco de Elba Ramalho, fez os arranjos. E só agora ele está preparando o seu primeiro disco com a sua companheira, Surama Ramos, em um duo. Grito que eu sei gritar, não me diga o que dizer. No imenso diafragma do mundo, sonhar é ser. E também está preparando o seu primeiro disco instrumental, que é Henrique Albino Quinteto. Então, a gente ainda tem, de certa forma, temos uma violeira aqui chamada Laís de Assis, que é uma menina nova que está vindo com tudo, e mais várias outras pessoas da cena instrumental que agora estão começando a centralizar realmente o trabalho em si. Eu quero fazer o meu trabalho autoral, sabe? Então, esse é um problema, por exemplo, quando eu cheguei na cena do Ceará, na cena do Rio Grande do Norte, eu percebi que existiam vários músicos talentosos que já tinham, inclusive, gravado seus trabalhos, mas percebiam seus trabalhos como um momento de celebração, e não realmente como o seu trabalho de tipo, esse aqui é o meu carro-chefe, sabe? Então, a gente tem músicos incríveis tocando com Fagner, músicos incríveis tocando com Elba Ramalho, músicos incríveis tocando com Alceu Valença, e é toda uma geração que não deu aquela prioridade ao seu trabalho. Isso não quer dizer que é ruim ou que é bom, mas para um músico ele conseguir realmente ter uma carreira internacional e uma carreira nacional, ao meu ver, ele precisa começar a compreender esse músico instrumental, quem sou eu no mercado da música de forma diferente, sabe? E eu acho que o trabalho do Spock Frevo, o meu trabalho, o trabalho do Hamilton de Holanda, o trabalho do Letieres Leite, mostra para uma nova geração um novo formato de poder se divulgar. E que bom que alguns desses músicos que antes eram apenas músicos acompanhantes, não desmerecendo a importância disso, sigam agora em carreira artística autoral própria. Verdade. E tem um ponto que você tocou lá no início, na sua apresentação, que você falou, que tocou com a Melina, se não me engano, no Porto Musical, né? E agora você também falou dessa projeção do músico pernambucano, nordestino de uma maneira geral para o exterior. E como é que são esses festivais? A gente percebe que Pernambuco é meio que um hub, assim, me parece, né? Ser um hub que com esses festivais acaba agregando essas influências, o seu trabalho também se mescla ali com o jazz. E como é que vocês veem isso, essa questão de Pernambuco ser esse centro irradiador de contato, né, com o exterior e com outras influências também do Brasil? E como é que o trabalho seu, Amaro, enquanto pianista e compositor, se encaixa nessa mistura, né? E como é que a Melina vê como produtora essa mistura? É engraçado porque eu ganhei o Prêmio Mimo, né? E me apresentei no Porto Musical e também no BNDES. Pô, sou um cara muito feliz por poder ter participado de todos esses projetos. Eu primeiro vejo que não é fácil, né, Melina? Não é fácil para quem está realizando. Todo ano é um ano de incerteza, pode acreditar nisso. Para quem está realizando é sempre uma dificuldade. Eu acho que o Porto Musical, como também o BNDES, foi um lugar que me abriu portas. O Porto Musical, assim como outros eventos, ele foi criado para divulgar a música brasileira fora do Brasil e para o próprio Brasil. E é um hub, sim. A gente nunca precisou sair de Pernambuco para fazer o Porto Musical em outros lugares, como a gente recebeu proposta para fazer o Porto em Porto Alegre, para fazer em São Paulo, para fazer no Rio. A gente não foi, e acabou que esses lugares
criaram os seus próprios porto musical, né? E a gente está aqui mostrando, servindo de vitrine. Precisamos ainda de muito mais suporte financeiro. Por exemplo, é muito engraçado porque o porto musical acontece antes do carnaval. Justamente por isso, como eu não tenho muito dinheiro para fazer, eu faço numa luta danada, eu junto com o carnaval. As pessoas que vêm, a ideia é que elas assistam o porto musical e fiquem para ver o carnaval. Então, em vez de elas assistirem apenas 20 shows que tem no carnaval, no porto musical, elas podem assistir 200, 300 shows se elas ficarem para o carnaval. A gente tem, por exemplo, o grupo Bongá, que inclusive recentemente a gente perdeu uma pessoa muito importante para a nossa música, né? Guitinho da Xambá, que era o líder do grupo Bongá, um grupo de coco pesadíssimo, importantíssimo. Daqui ele faleceu recentemente, muito novo, foi uma perda realmente feroz pra gente aqui. Mas o Bongá, quando se apresentou no Porto Musical, eu lembro da cena de eu estar com 2 agentes europeus, amigos meus, assistindo junto comigo o show, e quando acabou o show do Grupo Bongá, eles saíram correndo para ver quem chegava primeiro para contratar o Bongá, para representar o Bongá fora do Brasil. A gente tem muitos exemplos assim de gente que saiu a partir do Porto Musical. A gente tem Jéssica Caetano, que é uma menina que faz do sertão de Pernambuco, uma sertaneja que faz rap com embolada. A gente tem Luiz e os Alquimistas, que tocaram esse ano, tocaram ano passado. A gente tem, assim, são várias. Tem muita gente que conseguiu fazer uma boa carreira depois de se apresentar em evento no Porto Musical. Assim. Então, Elina, eu queria te perguntar agora sobre a sua participação como parecerista do nosso concurso de seleção de espetáculos, se você tem alguma lembrança, né, e o que te marcou nesse processo. O que me marcou nesse processo foi a oportunidade, só foram 2 coisas. Uma, de ver como o samba, a bossa nova e o choro é tão forte no Rio de Janeiro ainda. Sim. Que, assim, ver a quantidade de gente inscrita, nova, que eu nunca tinha ouvido falar, porque a gente não consegue dar conta do tamanho da criação brasileira, né? Nenhum produtor de festival consegue, não adianta, nenhum pesquisador consegue. Então, acaba tendo essa coisa muito territorializada, né? Então, eu sou uma referência aqui no Nordeste, né? Mas eu preciso entender um pouco de São Paulo, entender um pouco do Norte, entender um pouco... Então, participar dessa seleção do BNDES me mostrou, até porque era uma quantidade muito grande de gente inscrita, né? Eu teve que curar muita gente, mas assim, foi a oportunidade de ver como a gente tem novos talentos fazendo coisas diferentes, novas. Sussuarana derruba as armas de vez, nenhuma filha terá mais nada a temer por essa terra. Nós vamos ser mais de 1000 fêmeas felinas, enfurecidas do cio. Eu viro fera, eu deixo o bicho pegar, eu viro fera. Eu não vou mais recuar, essa alegria é minha libertação, a alforria. Assino com minha mão. Pegando o gancho do que o Amaro falou, tá? Eu queria ver com vocês uma coisa. Vocês falaram muito aí do mercado, do mercado massacrante, essa coisa parará. Mas o consumidor de música do Nordeste, ele consome música do Nordeste. E aí eu pego o que a Melina falou, por exemplo, que como no Rio de Janeiro ainda se faz muito choro, samba e bossa nova, porque no Rio de Janeiro, você vai para a praça no domingo, você vai ouvir choro e samba. Você vai ainda numa roda de samba, você tem roda de samba acontecendo em tudo que é lugar. Ou seja, o consumidor do Rio de Janeiro ainda consome muito choro e samba e gosta dessa renovação do choro e samba. O consumidor do Nordeste
ele ouve música nordestina ou ele é massacrado pela música instrumental? Como é que vocês veem esse consumidor de música? Ele está respirando uma outra coisa? Ele ainda é muito voltado para o que o mainstream produz? Ou voltado para o tradicional da música nordestina? É muito difícil a gente ter esse panorama hoje em dia, considerando a diluição da forma como essa música hoje é distribuída, né? Eu acho que o consumidor nordestino, ele, assim como o consumidor brasileiro, a massa dele consome o que está chegando no rádio para ele e na televisão. Essa massa continua consumindo isso. No entanto, aqui em Recife, especificamente, existe um movimento de periferia, que a Mário falou muito bem, que é o movimento do brega funk, que é um exemplo de mercado que começa e termina em si. Eles criam, eles se produzem, eles se distribuem, eles se vendem, se promovem e consomem e criam seu próprio público consumidor. É um mercado muito impressionante, muito profissional. Então, para esse mercado, eu tenho certeza que que ele tem o seu público consumidor, inclusive quebrando as bolhas. A gente hoje vê pessoas que não são da periferia, que são de bairros nobres e que ouvem brega funk, que ouvem o passinho, que já quebrou essas bolhas aí. Mas é uma pergunta que não tem uma resposta única, realmente, na minha opinião. Eu acho que a gente tem um público que só consome aquilo que ouve na televisão, que vê na televisão e ouve no rádio, mas existe sim um público menor que é mais atento. E eu acho que isso é um pouco mais atento a essa diversidade. Eu acho que isso é um pouco um espelho do que é no Brasil todo, na minha opinião. Entendeu, Paulo? Mas eu vejo também, aí mais para Melina, né, que tem um pouco na música produzida hoje, até em Pernambuco, tem um pouco de resgate aí de tradição também, né? Eu me lembro do show da Flaira Ferro, que é pernambucana, né? Se não me engano. Com certeza. Na Flaira ela tem aquela música que ficou até famosa, Revolver. Sim. Que ela faz uma apologia ao frevo, né? A minha arma é o frevo. Eu achei muito legal essa coisa dela. Mas isso é bem comum aí. Isso, na verdade, Paulo, sempre foi uma característica daqui, né? Sempre foi uma característica daqui, o reprocessamento, né, da música. Então, por exemplo, Chico Sainz já bebia do maracatu, né? As bases dele de percussão já era em cima de toda a base do maracatu. Então, assim, já estava processando maracatu com guitarra elétrica. Aí a gente pensa no próprio Siba. Depois, o Mestre Ambrósio já era uma coisa mais focada no forró e tal. Mas o próprio Siba, ele tem ali o maracatu, o coco, o frevo. Siba está reprocessando tudo isso. Ele não é só maracatu. Apesar de ser mestre maracatu, ele pega ali e reprocessa tudo ali com uma bateria, 2 guitarras e está tocando frevo. A Flaira é outro exemplo. Ferrolho, tramela, rojão, abre alas, tesoura, martelo, espalhando brasa. Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo mais. Eu quero ver você dizer que não vai ter mais frevo. Eu quero ver você dizer que não tem frevo mais. Isso é uma característica, né? Amaro pega o frevo, junta com o jazz e num piano. E, quer dizer, quem podia imaginar dessa forma, né? Que não fosse através de um instrumento de sopro, né? Que é a base do frevo. Ele pega no piano e toca um frevo impressionante, entendeu? Uma carga violenta de reprocessamento é muito impressionante. Então, assim, isso é uma característica de artistas daqui, de usar bebe nessa fonte da cultura popular muito, reprocessa isso de outras formas
e mantém viva essa tradição, né? De forma muito potente, né? Bastante potente, eu diria. Então eu entendo que a gente é só a continuidade do que já foram os nossos ancestrais. A gente é a continuidade, a gente é o agora. A gente é essa verdade que é 2021. Então, eu consegui, né, em 2020, realizar a 9ª edição do Porto Musical presencial, antes da gente entrar em pandemia, né? Então, a gente foi um dos poucos festivais que conseguiram, já que ele acontece em fevereiro, então eu tive essa sorte. E pelo calendário, ele volta em 2022, porque como Amaro falou melhor do que eu sobre Porto Musical, ele dá muito trabalho, é muito complicado, tudo que ele falou é verdade, então por causa disso, é tão difícil captar recursos que eu desde 2009 que o Porto Musical é bienal, então ele acontece ano sim, ano não, né? A Lei Aldir Blanc permitiu a gente realizar uma edição online do Porto Musical esse ano, nas datas que seriam um Porto Musical normal, uma semana antes do Carnaval, que não houve, né? Então a gente fez o Porto Musical online com 3 showcases de artistas de cultura popular e workshops. Eu continuo fazendo o desenvolvimento de carreira dos meus artistas, que estão dentro de casa, alguns batendo cabeça e compondo muito, porque na verdade para quem é compositor, esse momento pode ser bom para quem pode criar, está com condições de criar. Então a gente vai sair provavelmente dessa pandemia com um monte de disco para lançar, né? e novas composições. Então Tássia Reis, Ciba, Sofia Freire estão lá compondo. Ciba acabou de lançar um single maravilhoso antes do Carnaval, como se houvesse Carnaval, como ele sempre lança. E eu, durante 2020, eu articulei, né, a criação de 2 grupos de mobilização do setor da música, um pernambucano e outro brasileiro. O pernambucano foi o Acorde, Levante pela Música de Pernambuco, que foi um grupo criado hoje, e tem mais de 200 e tantas pessoas participando, entre músicos, artistas, essa nova cena musical, produtores, agentes do interior, movimento negro, movimento periférico, mestres de cultura popular. Então a gente tem uma quantidade de gente enorme, técnicos, né, que trabalham nessa área, para buscar melhores direitos para quem trabalha nesse setor, que não está sendo fácil. Então, e a Clementina, Mulheres em Articulação na Música, que é um grupo de mulheres do Brasil que estão no setor musical, que aí são produtoras, executivas, comunicadoras, artistas, publicitárias, executivas de gravadora, mulheres que se juntaram para pensar, programadoras de festival, se juntaram para pensar sobre o mercado, sob o ponto de vista feminino. Amaro, o que é que você anda fazendo, Amaro? Então, pessoal, primeiro eu queria dizer que tive a honra de participar de uns trabalhos que foram bem importantes para mim. Em abril do ano passado, Criolo e Milton Nascimento lançaram o trabalho Existe Amor. E esse trabalho foi um trabalho muito importante, porque teve uma arrecadação para pessoas que se encontram em momento de vulnerabilidade da pandemia, principalmente focando nas pessoas que estavam morando na rua. E a gente teve uma boa arrecadação. E eu tive o prazer de fazer um arranjo para a música Cais e Não Existe Amor em SP, que foi bem impactante assim, para o meu trabalho e para a minha vida também, falando como uma pessoa que sente, né? Enfim. Depois eu participei de vários festivais, com Hamilton de Holanda, com o meu trio solo, com Xênia França, e aí foi lançado um single com Lenine, da música Vivo,
que gravamos no Teatro do Imperato, no Rio de Janeiro, para o disco Em Trânsito dele. E ele tinha guardado essa música e ele decidiu lançar em novembro do ano passado. Logo depois desse lançamento, eu lancei um outro single, quer dizer, fui convidado pelo mestre Milton Nascimento, a música Drão, do Gilberto Gil, com a orquestra de São Petersburgo, da Rússia, eu no piano. Essa música participou de uma novela da Globo, que é O Amor e Sorte, e depois foi lançada em todas as plataformas digitais e também no YouTube. Esse ano a gente se prepara para dar continuidade ao projeto da Petrobras, que a gente interrompeu por conta da pandemia, né, que é o encerramento da Tour Recife. A gente fez o show na Sala do Coro, em Salvador, e também no Teatro Amazonas, em Manaus. Ainda falta Aracaju, Fortaleza, Recife e Curitiba. E aí a gente está esperando um momento que já dê para viajar. Enfim, estamos vendo isso. Acho que agora, no início do segundo semestre, vai ser possível realizar esses shows. Além disso, a gente aprovou o edital da Natura Musical, que é justamente o meu terceiro disco, onde eu já venho trabalhando 3 anos de pesquisa para esse terceiro disco. Ele tá. É um disco que vai trazer uma expansão desse lugar da arte, que ele não cabe só dentro da música, mas que vai se multiplicar em vários outros formatos, né? E é um disco que vai ser com o meu trio, que traz uma temática de ancestralidade, mas que traz uma temática também atual, do que é a nossa realidade hoje, sabe? E além disso, aprovamos a Lei Aldir Blanc no Rio de Janeiro, e vamos fazer uma live no Rio, no jardim da Casa Camolese, onde tem um clube Manus. E nesse edital também abrimos um outro edital para bandas do Rio de Janeiro se inscreverem em uma banda ser sorteada. É a banda que vai levar um cachê de R$5.000 e que também vai se apresentar nesse nosso show, né, nessa live. Tem vários outros projetos para acontecer e eu não posso dizer. Mas são projetos assim, ó, maravilhosos. Só que eu tenho que segurar a minha onda. Eu não tenho dúvida. Ok, para ninguém botar o olho, né, Amaro? Laércio sempre chega para mim e diz: Magão, se liga, cara, o segredo é a alma do negócio. Tá bom aqui. Melina, fala dos seus projetos futuros aí também depois. Amaro, os arranjos de drão, de cais e de Existe Amor em SP é a coisa mais linda que existe. É muito linda. Eu ouço muito essas 3 músicas. Pô, que maravilha! Que maravilha. Obrigado, Melina. E, Melina, fala dos seus projetos futuros também. Você falou o que você anda fazendo na pandemia, mas além do Porto Musical 2022, você tem algum projeto em andamento aí que você possa antecipar para a gente? Então, eu estou nesse mesmo edital do Amaro, da Petrobras de circulação que ele ganhou, com a Sofia Freire, que é uma pianista, né, daqui de Recife. Maravilhosa, que é um One Girl Show, né? Ela faz o show sozinha, cantando, tocando, um monte de parafernália, cheio de botãozinho e tal, e é uma música super moderna. E aí eu tô nesse mesmo projeto, nesse mesmo edital de circulação, a Amaro ganhou, a gente também. A gente está tentando executar. A ideia agora é que a gente transformou 2 shows em lives para poder começar o projeto, e na tentativa de até o fim do ano fazer os shows presenciais, né? Além disso, o Porto Musical 2022 será a edição número 10 do Porto, ou seja, é uma edição muito importante para a gente, uma edição muito significativa e simbólica, e eu estou aqui na torcida para que a gente realmente consiga realizar
Isso agora em 2022. Aí tem a Tássia Reis, que deverá vir com um disco novo ainda esse ano. O Siba também para o ano que vem. Ou seja, coisa tem. A gente só precisa ser liberado para fazer show para público presencialmente, né? Porque isso nunca será substituído, né? Na minha opinião. A gente vai ficar sempre agora com o digital e o virtual, provavelmente numa situação híbrida pós-pandemia. Mas o virtual nunca vai substituir a força, a experiência do que significa um show ao vivo, né? Então isso a gente está contando os dias para que isso volte a acontecer. Bem, Melina e Amaro, a gente agradece imensamente a participação de vocês. Foi excelente bater esse papo com vocês. Assim, aprendemos muito também sobre a música do Nordeste, sobre a realidade do Nordeste. Acho que é importante a gente divulgar essa realidade aí que vocês vivem, tá? E a gente agradece também a todos os que estão nos assistindo agora. Muito obrigado. Obrigado, Melina e Amaro. Foi um prazer conversar com vocês nessa tarde. Muito obrigada a todos, boa tarde, obrigada pelo convite ao BNDES, que vocês continuem fomentando a música brasileira e olhando para essa música brasileira na sua diversidade, na sua capilaridade, territorialidade, porque a gente conta com isso. Um beijo, Amaro, um beijo, Paulo, Leandro. Um beijo a todos também, muito obrigado pela oportunidade de ter essa experiência e essa troca com vocês. E queria ressaltar mais uma vez que é real a importância de todo o trabalho que o BNDES vem fazendo assim para a música brasileira em todos os seus lugares, seja no patrocínio de um festival, como também na edição, né, de um edital para novos talentos do Brasil, dando a voz a esses novos talentos, né? Então, parabéns por isso e muito obrigado pelo bate-papo. Beijão em todos. Bom, eu deixo aqui então o nosso convite aos espectadores para que acompanhem a programação do nosso canal no YouTube, o canal do Espaço Cultural BNDES. E para vocês não perderem nenhuma novidade, vocês podem se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E para mais informações sobre os shows aqui citados e outras atrações do Espaço Cultural BNDES, é só acessar o nosso site, bndes.gov.br/ESPACOBNDES. Está aí na descrição do vídeo. E não se esqueçam, a cultura transforma.